Nosso papo Escritas Ninja está começando hoje com Ricardo Aleixo, grande poeta Ricardo Aleixo, que nós vamos falar um pouco aí sobre, né, a trajetória do Ricardo Aleixo, também aí sobre, a partir desse livro, né, que é o Pesado Demais para a Ventania. Deixa eu chamar aqui o Ricardo Aleixo. O Pesado Demais para a Ventania é uma coletânea, né, de poemas. Vamos lá. Atenção, eu vou ter que desativar os comentários, infelizmente. Mas vamos lá. Olha aí. Eita! Como é que você tá, Zé? Como é que tá? Tudo bem aí? Eu tô Tudo bom? bem. E vai melhorar. E vai melhorar. É só ajustar direito o celular aqui, ó. Não, mas já tá ficando bom. Tá bom? Maravilha. Tá Pronto. sim. Saravá. Então, olha que alegria, hein? Tá contigo aqui. Alegria minha. Maravilha. Querido, seguinte, nosso papo se chama Papo Escritas Ninja, aqui na Mídia Ninja. A gente, então, vai ficar aí durante uma hora conversando sobre a tua trajetória, sobre os temas, né, que tu trabalha, tuas posições sobre a vida, sobre a poesia. Ou seja, e vamos ter aí canja, né, do Ricardo Aleixo também. Vamos ter aí poesia e isso é algo muito legal, né? Eu já quero começar com uma questão, assim, ontem, né, foi o aniversário do Cruz e Souza. O Eu maior vou poeta falar. brasileiro. Então, eu queria já começar por aí, com o que que isso significa, como é que tu vê essa figura. Eu sei que tu, né, participou também, né, das comemorações aí do aniversário dele, né? Para a gente já dar o pontapé inicial, né, da nossa conversa aqui. Eu Boa queria noite, dar, então, querido. eu queria dar o pontapé inicial com um poema daqueles. Eu faço uma linha de poemas galhofeiros, Pô, vamos meia lá, ué. são poemas que eu disparo nas redes. E tem um que eu ficaria muito chateado se eu não dissesse ele aqui, que é assim: feche os olhos e finja. Você é jovem de novo e a Globo virou mídia ninja. Ah, maravilha, olha aí, que coisa, hein? Coisa boa. Pois então, o Cruz e Souza, não por acaso, que é uma das minhas paixões poéticas, ele também tinha uma vertente satírica, que é pouco conhecida. Hum, Esse é um lado menos conhecido da minha poesia e é um lado quase nada conhecido da poesia do Cruz e Souza. aham, Ele nem enfrentava os poderosos da época, inclusive os poderosos do campo literário, e uhum. gostava muito da sátira. O que me interessa mais na, na, na presença de Cruz de Souza na cultura brasileira, na literatura brasileira, é esse senso de desafio constante, contínuo, a tudo, praticamente. É alguém que enfrentou a miséria, enfrentou as barreiras impostas à sua condição de sujeito negro, e O até cara nascido em mesmo Florianópolis, né? chamada de desterro. Olha, o sujeito nasce num Desterro, lugar né? chamado desterro, né? Então já tem uma marca impressa no local de nascimento. Ele nasce em desterro e Uhum. precisa, obviamente, sair de lá para o Rio de Janeiro, depois de ter circulado por diversos lugares do Brasil, porque ele era ponto de teatro, né? É aquele sujeito que Uhum. tradicionalmente ajudava os atores e atrizes a se lembrar do texto. E isso muito Uhum. provavelmente contribuiu para essa expertise musical mesmo, eu diria, que ele Uhum. demonstra em todos os poemas. O domínio da matéria sonora, das camadas fônica e sônica do Uhum.
Poucas vezes se viu isso na poesia brasileira posterior. Era um grande músico, no sentido Uhum. de tratar a fonema, a sílaba, a palavra, o verso, a estrofe, enquanto estruturas musicais. E isso Uhum. tudo me muito. Então, esse o Cruz de Souza que eu celebro, que vou celebrar sempre. 160 anos de vida de alguém que vai continuar, se as deusas forem servidas, a importunar o bom mocismo que predomina na chamada poesia brasileira. Eita, olha aí, vamos começar por aí então. Deixa eu te perguntar, como é que foi aí teu contato com o Cruz e Souza, com a literatura dele, já puxando para daí para tua, né, para tua vida. Tu nasceu em 1960 em Belo Horizonte. Teu pai era o zelador, né, do clube Palmeiras, não é? Isso, E Palmeiras. Um clube da colônia italiana, em Belo Horizonte, que existe ainda, na rua Grão-Pará, número 589, e que é um bairro da Zona Sul de Belo Horizonte. Uhum. Belo Horizonte, essa cidade de feição positivista, quer dizer, ela foi fundada a partir de uma lógica positivista em 1897, como eu gosto de lembrar, que é o ano também da destruição do Arraial de Canudos. Uhum. Canudos, a mancha na história da República, porque sucessivas expedições do Exército foram derrotadas vergonhosamente pelo sertanejo, Sim. e Belo Horizonte colocada como a joia da República. Uhum. Preciso lembrar sempre da similitude entre essas datas. 5 de outubro de 1897, destruição do Arraial de Canudos, massacre. Sim. 12 de dezembro de 1897, fundação de Belo Horizonte, massacre também, porque aqui vivia uma população majoritariamente negra que foi expulsa para as cercanias da cidade. Uhum. E por que eu estou contando isso? Porque eu só morei na Zona Sul de Belo Horizonte porque meu pai era zelador do clube. Isso Uhum. numa região que ora, uns chamam de São Lucas, outros chamam de funcionários, e funcionários têm esse nome porque para lá foram os altos funcionários do governo que tiveram permissão para se mudar para Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma Uhum. cidade que foi localizando militares para Santa Efigênia, operários da indústria têxtil para o Barro Preto, altos funcionários do governo no bairro Funcionários, uma estratificação Uhum. organizada e muito bem preservada ao longo das décadas. A Uhum. ideia de exclusão que funda a cidade, ela é reencenada década a década. Uhum. E E aí tu nasceu nesse ambiente e tu teve essa, né, tem esse espaço aí que como é que foi assim a tua relação aí com esse daí com, né, com a literatura? Foi na escola, foi na família? Eu sei que a tua mãe tem um papel importante do ponto de vista, né, dessa voz, né, poética e mas como é que é assim? Tinha já na família? Como é que é a tua relação com a literatura né, ou com a poesia dentro da família, na escola? com a poesia, com a literatura, com a música, com o cinema, com a caligrafia, com tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi porque nasci numa família extremamente rica, como eu digo, e só não tinha dinheiro. Então, minha mãe Maravilha. cantava todos os dias, gostava muito de contar histórias. Meu pai era calígrafo, também gostava muito de contar histórias. Uhum. Cantava muito bem também. Gostava muito de rádio. Era um grande cultor do jazz, gostava muito de ouvir jazz e as músicas da Era de Ouro da canção popular brasileira. Uhum. Um grande cinéfilo. Quer dizer, eu fui um menino cinéfilo, graças
a meu pai. Poxa, um Que, privilégio, né? Tu conseguiu formar aí toda uma coisa multimedial, como se diz hoje em dia, e de sim, várias artes, né? na primeira infância. Na primeira infância. Então, tem situações como minha mãe, que tinha uma coleção de revistas. Não tinha muitos livros na minha casa, mas tinha uma coleção de revistas da minha mãe, Uhum. revistas antigas, que ela guardou para tivesse, quando e se tivesse filhos. Meu pai Uhum. tinha uma coleção de revistas antigas pelo mesmo motivo. O curioso é que os dois namoraram quando É. eram jovens, se separaram e só na maturidade se reencontraram. Eu nasci, meu pai tinha 50 anos, minha mãe tinha 42. E os Uhum. poucos bens que eles tinham contavam as coleções de revistas de cada um e o mesmo motivo, para os filhos que eu vier a ter. Só que eles não sabiam disso. Um não sabia que o outro só tinha revista. Então, eu me lembro, e minha mãe lembrou disso, muitas vezes ela me falava disso, que eu gostava, antes mesmo de ser alfabetizado, eu gostava de ficar folheando as Uhum. revistas. E falando da década de 1960, que é uma década de muito requinte gráfico dos jornais e revistas no Brasil. É a década, por Uhum. exemplo, da grande renovação é, do projeto gráfico do JB, feita por Uhum. Amilcar de Castro, que seria depois um dos artistas que me influenciariam. Eu pego Claro. revistas como O Cruzeiro e várias outras daquele período, é impressionante o rigor, a Nossa. sensibilidade. E isso tudo, eu tive acesso a isso tudo. E meu pai era mais rigoroso, ele pegava, emprestava as revistas, mas pegava de volta. Minha mãe, vendo o meu amor pelas letras, ainda antes de ser alfabetizado, ela me deixava, veja você, ela me deixava recortar as letras. Porque É. eu disse para ela que queria ver aquelas letras ficarem em pé. E, obviamente, as letras não ficavam em pé, porque eram bidimensionais. Mas eu pude experimentar isso na primeira infância, antes mesmo de Mas ser elas alfabetizado. voavam, né? Voavam, não é? No vento? Como é que é? Não, naquele tempo ainda não. Eu não sabia que elas podiam voar, porque eu era um menino calado. Ah, é? Pô, então. A coisa mais misteriosa da minha vida é como é que eu posso hoje sobreviver da palavra dita em público, sendo que até por volta dos 9 anos de idade, 10, ainda lá pelos 11, eu praticamente não falava. As Ah, pessoas é? ficavam me dizendo: ah, se você falar, eu te dou um dinheiro, te dou uma fruta, te dou uma Sério? revista. Não Não falava, falo. não falo. Não E aí um gostava. dia, como é que foi? Como é que foi essa mudança aí? Teve um dia que explodiu? Como é que foi? Foi aos poucos? Eu já nem sei, porque eu não acho que falar é a coisa mais importante da vida. Escutar eu acho que é muito mais. Ah, Tenho, uma das minhas atividades relacionada ao design sonoro, né? Eu dei aula de design sim. sonoro durante 6 anos. E eu gostava de falar para os alunos e para as alunas, Deus, Deusa, sei lá quem, nos dotou de, de dois ouvidos e uma boca como indicativo de que escutar é mais importante do que falar. Isso Claro. continua valendo para mim. Eu falo muito mais do que sinto necessidade. Este ano eu bati meu recorde de entrevistas. Se eu fosse uma pessoa sensata, eu recusaria todos os convites para. Eu acabo me repetindo, não tem tanta novidade assim para contar. É... Mas é assim que eu vivo. Não vou também desperdiçar num país fortemente estratificado em raça, classe, Sim. gênero, um país embrutecido pela emergência da extrema-direita, eu também não posso me recusar a falar. Claro. Você fala aqui no prólogo do livro, né? Esse aqui é uma coletânea, né, de poemas teus que saiu pela Todavia, né? Um livro Sim, celebrado, né? Um livro que está aí super bem, enfim, na crítica e no público, não é? Enfim, está na vida cultural brasileira, isso é uma coisa muito legal. Mas tu fala exatamente sobre isso, o desastre que é a experiência brasileira
do ponto de vista dos descendentes de africanos e dos pobres em geral. Faz de boa parte desses poemas, a um só tempo, testemunhos e exercícios de resistência ativa, de celebração da vida não fascista e do poema como um estado do pensamento e possível respiração. Né? Ou seja, tu já está dando aí, já está abrindo, né, a tua coletânea com essa, né, com essa chave aí. Né? Como é que é isso? Como é que é esse país aí, esse desastre da experiência brasileira? Né? O país é como é. Basta ligar a TV, basta se conectar às redes sociais, basta ouvir rádio, basta ler os jornais e as revistas. O que me interessa hoje é menos entender como é o Brasil, o que é o Brasil, e mais como nós que vivemos no Brasil neste tempo histórico podemos produzir alguma coisa que não seja resistência naquele nível raso de apenas nos defendermos de porrada. Sim. Eu tenho repetido, e por isso é bom, eu acho que é por isso que eu aceito convites ainda para conversar em público. Sabemos hoje muito bem quem são eles. Sim. De sempre, os de nunca. Nós sabemos quem são. Sabemos o nome e até o endereço dos escrotos históricos. Mas precisamos começar a saber com urgência quem somos nós. Uhum. Essa ideia do nós, ela veio se perdendo, se é que algum dia ela já foi algo seguro, de segura identificação. Essa é a demanda mais imediata e me preocupa muito que nós, há tão poucos meses da próxima eleição, agora Sim. que me parece garantido que teremos uma eleição, eu acho que está garantido, mas não me parece garantido que tenhamos um trabalho à altura da importância política, histórica, ética, que é uma eleição, que nós estejamos trabalhando nós, tanto na identificação de quem somos nós, quanto do que queremos, se conseguirmos colocar o Brasil de novo numa rota que seja possível chamar de democrática. Nós não temos projeto. Nós não sabemos quem somos e não temos projeto. Isso me preocupa muito. Não, isso é extremamente preocupante, né, de fato. E para pegar aqui o nosso cantinho, né, tu já falou em entrevistas e tal sobre também a necessidade do escritor descer do pedestal, né, dele estar na vida, estar na rua. Como é que tu vê isso? Tu acha que isso, exatamente por causa desse momento histórico que a gente está vivendo, tu tem visto essa descida do pedestal ou a gente está tá meio perdido nessa... Não está perdido. Não acho que está perdido não, Jefferson. Acho que tem uma escolha. Acho que tem uma escolha. O tipo de... eu tenho um amigo muito querido, o Reuben da Rocha, que é do Maranhão e vive em São Paulo, e ele me liga, ele manda aqueles áudios longuíssimos, assim, áudios de 18 minutos e 47 segundos, e eu aprendi a escutá-los enquanto faço café. Às vezes eu danço as inflexões da voz dele, e é muito bonito escutar, e ele fala com aquela voz calma assim: meu amado amigo Ricardo, eu vou aos lançamentos dos outros poetas e só vejo poetas, quando muito as famílias deles, a namorada, o namorado, os amigos. Nos seus lançamentos tem professor, professora, sindicalista, militante, filósofo, não sei o quê. Pronto, é isso. Só que não me interessa na ideia capitalista do público. Eu tenho um público. Me interessa que quando alguém lê meu currículo, vai encontrar dia tal, do tal, de 2012, esteve no presídio de segurança máxima de Salvador. Dia tal, do tal, estava na ocupação. Claro. De 1913, estava na ocupação da UFMG. A vida é muito mais ampla do que o que a gente chama de mundo literário, que absolutamente não me interessa. Podem ficar com o literário para vocês, eu estou interessado na vida. E a vida é também o presídio, é também a escola ocupada, é também a praça, que eu ainda não fui, mas quero ir.
Temos que Uhum. disputar o simbólico, é a disputa pelo simbólico. Que é isso que os Claro. evangélicos fazem muito bem. Que é isso que a extrema-direita faz muito bem. Ela está na disputa pelo simbólico. E nós não. Nós estamos aqui discutindo o quê? Prêmios literários. Você Uhum. quer mobilizar esse setor? Põe prêmio literário como tema de debate. Uhum. E eu não, eu vi que venho de uma família que estava entre a pobreza e algo ainda mais indigno, a miséria. Claro. Não posso me dar ao luxo sequer de imaginar que existem pedestais para nós. Claro. Bom, Ricardo, eu fui camelô 10 anos, eu sei muito bem do que tu está falando, essa fronteira é para baixo, não é nem para a classe média. Mas isso é algo muito importante de refletir exatamente, porque eu acho que tem uma literatura que, de alguma forma, nos últimos anos, eu queria ver o que tu acha, sabe? Não sei como é que tu vê, mas que, de alguma forma, aponta de baixo para cima também, entendeu? Tem algumas figuras que estão chegando, olhando para o Brasil, não dessa classe média, não, sabe, esse ponto de vista, às vezes, blasé, sabe, dos lugares assim já incluídos, né? E que eles estão meio fartos de uma vida tediosa, dessa inclusão que não leva a outros lugares, né? Mas eu vejo assim figuras como você, o Jefferson Tenório, que é meu amigo, né? O povo que está fazendo literatura, enfim, de outras, né? O José Faleiro, por exemplo, lá numa vila, ou seja, como é que tu vê isso? Isso está acontecendo assim do tipo é pontual? Isso é um movimento mais, né? Que movimento é esse? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que sempre houve isso. E essas movimentações sempre foram muito violentadas, sempre foram Uhum. silenciadas. Se nós voltarmos até a década de 1940, nós vamos ver tanto o teatro experimental do negro, Uhum. criado pelo Abdias do Nascimento, como Claro, vamos ver, pouco tempo depois, os projetos do Solano Trindade, sim. envolvendo poesia, envolvendo música, envolvendo as danças populares. E não eram só esses nomes. Em torno de Abdias do Nascimento e em torno de Solano Trindade havia muita gente, mas o sistema literário e o sistema cultural brasileiro, eles são excludentes até mesmo quando permitem que se fale de Uhum. alguns nomes. Então, falar do teatro Exato. experimental do negro precisa ser forçosamente falar apenas e exclusivamente de Abdias do Nascimento. Uhum. Falar das experiências do teatro popular, de Solano Trindade, só pode falar de Solano. Sim. E É como quando se você fosse uma concessão, assim, já estamos dando espaço para alguém, né? Para uma figura, mas não, isso uma não dá conta figura. da cena. Agora, precisamos entender coisas do tipo, quando falamos de Abdias do Nascimento, estamos falando de alguém que foi casado em determinado tempo com essa enormíssima atriz que é Ruth de Souza. Em outro tempo, com essa outra enormíssima atriz chamada Léa Garcia. Que tal pensarmos na intimidade dessas duas conformações de casal aí e quanta cara artística e intelectual deve ter havido? Elas vão Uhum. ficar para sempre como boas atrizes, ainda que injustiçadas. Nunca saberemos o quanto elas terão influenciado a criação do Abdias do Nascimento. Pois é, isso também é. Não existe outro termo para definir isso. Isso é escrotidão. Claro. Escrotidão, porque é a impossibilidade de nos movermos coletivamente ou de sermos vistos a partir de uma movência coletiva. Uhum. Sempre seremos vistos como exceções. E, nesse Uhum. sentido, com uma visada que vai forçosamente prejudicar as mulheres. Claro.
serão sempre as boas companheiras desses homens geniais. Então, voltando à sua pergunta, isso que está acontecendo agora e que acho que não tem volta mais, é algo que já aconteceu em outros momentos, só que agora tem a visibilidade que as redes sociais ajudam a afirmar. Não é? Não, exatamente. Tu me permite ler ler um trecho, um poema teu aqui, por favor? Que é o Língua Língua. Eu não hablo português ni brasileño. Minha língua é o português. Você fala argentino, espanhol ou o quê? Esse português. Fala um pouco sobre ele, o que outras pessoas falam essa língua, porque eu sei que tu fala o seguinte, que não existe digamos, uma literatura própria, uma poesia própria. Afinal, ela é feita com uma língua que não é, né, de uma pessoa, ela pertence, né, enfim, a um povo muito maior. Como é que vê essa relação entre o poeta, esse indivíduo, né, e a língua, né, enfim, a sua relação com, né, com outros elementos que não são somente né, a sua interioridade, digamos, né? Ontem mesmo, numa conversa com estudantes da pós-graduação em letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, eu falei sobre esse assunto. E citava Franz Kafka. Esse Franz Kafka que, judeu escrevendo em alemão, sim, ele foi muito bem lido, muito percussientemente lido por Guattari, por Félix Guattari, que cunhou o termo literatura menor. Claro. Eu faço literatura por uma menor. Literatura menor, né? Aquele texto. Literatura menor. E menor não a partir de um parâmetro de qualidade, assim, isso é menos importante, é menos bem feito do que a de fulano ou beltrano. É menor em termos daquela minoria entendida, nos termos do Foucault, como potência revolucionária. Eu sei muito bem o estrago que eu causo dentro do ambiente geral da literatura brasileira ao escrever em português. Isso que quando eu saio do Brasil fica muito nítido. Eu participei de um projeto muito bom esse projeto, chamado Contrabando de Versos, que era, não sei se é ainda, realizado na Alemanha no âmbito do Festival Internacional de Poesia de Berlim. Eu participei lá com mais 5 poetas brasileiros e nós trabalhamos com 6 poetas da Alemanha. E eu tive a sorte de... um projeto de tradução. Eu tive a sorte de trabalhar com Bárbara Kühler, uma excelente poeta da vertente experimental, a poesia alemã, faleceu, infelizmente, agora, em janeiro deste ano. O tradutor, Timo Berger, ele traduzia literalmente os textos, 10 textos de Bárbara e 10 meus, e nós passávamos manhãs, um total de 3 manhãs e tardes, tentando recriar os poemas de um e de outro a partir das premissas estruturais de cada texto. Então, nós partíamos das traduções literais e fazíamos uma espécie de levantamento estatístico de certas ocorrências sonoras, visuais, e tentando entender como que a gente podia chegar mais perto da língua de partida. Criamos uma excelente camaradagem, Bárbara e eu. Ela era de outra cidade, que não Berlim, e ela me pegava no hotel para a gente ir caminhando até o local do laboratório. Um dia, e as nossas conversas, obviamente, eram um mix de inglês, alemão, português de Portugal, que era o que ela conhecia, espanhol. Era muito engraçado. A gente, muita mímica. E aí, um dia, ela fala para mim assim: Ricardo, a impressão que eu tenho quando leio os seus poemas é que você não fala exatamente não fala nem escreve português de Portugal, nem do Brasil. Que tipo de português é esse? Eu falei para ela, foi difícil explicar o que é português, né?
eu sinto que é alguma coisa que também não é o português conforme enunciado pela grande teórica feminista negra Lélia Gonzalez. Ela fala do português a partir de certas ocorrências linguísticas ligadas à deturpação de alguma palavra, a supressão de sílaba. Ela está falando disso. Falar Flamengo ao invés de Flamengo. E para mim isso tem mais a ver com a música da palavra. Isso tem a ver com certas inflexões que eu escutei meus pais falando. Uma coisa assim de... Ó, eu estou fazendo uma imitação do meu pai aqui. Ó. Uma voz bem grave, um enunciado bem lento e o gesto como aporte, não é? Você põe a mão na cabeça assim e vira para o lado. Ou seja, uma noção de oralidade ampliada, porque não se restringe ao que você vai escutar. Mas essa expansão do corpo e da voz que gera um espaço. Então, o meu preferido é a instauração de um espaço que é acústico e é também cênico, é gestual, é a matéria com que eu lido. Então, aí tem essa relação, né, com a performance, né? E fala um pouco sobre isso, e como é que isso está, enfim, na tua vida, né? Isso se realiza no teu trabalho. Enfim, tu estuda isso, eu sei que tu, né, inclusive o Paul Zumthor, né, falando lá sobre, né, essa questão e também dessa diferença, né, que tu já falou, inclusive em outros momentos, sobre, né, a oralidade, né, e a vocalidade. Dá para tu falar um pouco sobre isso aí? Sobre o que significa oralidade, vocalidade e como isso se relaciona com essa, né, com a performance no teu trabalho, né? Muito boa pergunta, te agradeço, já valeu a noite, Jefferson, muito obrigado. A oralidade é todo som que o corpo produz, tudo. A respiração é da ordem da oralidade, isso aqui, ó, as hesitações antes de enunciar uma frase, o soluço, o balbucio, tudo isso é oralidade porque é fenômeno físico. Isso é até incontrolável. Você, diante de uma situação que te assusta, você... Isso é o incontrolável. Enquanto a vocalidade já aponta para uma intencionalidade. Se você pega... Isso aí que eu defini como o som do SUS. Se você repete uma intencionalidade de uso, você já vai para o plano estético. Claro. Isso é a vocalidade. Isso pode ser traduzido para o plano linguístico. A obra de um James Joyce, por exemplo, está carregada de exemplos, né? O James Joyce, quando ele cria a palavra trovão, de 110 letras, ele está trazendo para nós a memória desse tempo inaugural de fundação de mundos. Isso que a palavra faz. A cultura urbana trabalha muito bem isso. Não somos nós que criamos a palavra é que nos cria. E a Rússia do Joyce, isso eu poderia falar de qualquer autor não europeu, mas quero falar do Joyce para mostrar que até a Europa, tão cerebral, tão pseudo-cerebral, sabe lidar com a fisicalidade do som. O que o Joyce faz? Ele pega fragmentos de palavras de diversas línguas, inclusive do português, para montar uma palavra que recomporia esse suposto som inaugural. Fragmentos da palavra trovão. E ele faz isso. Bababarau, garactacan, minarão, combrão, tonerão, tombrum, trovarão, estão turrubu, derantor. Esse teria sido o som inaugural. Isso é não só trazer as marcas de vocalidade que fundam o espaço da palavra criativa, mas mostrando essa situação de trânsito do papel para a voz da qual saiu. Então, veio da voz, foi para o papel, e enquanto marca de vocalidade, se desbordou
de novo para o espaço acústico. Uhum. É E isso. aí tem... Essa é vocalidade e oralidade. E a questão também performática aí, como é que tu faz essa... Eu quero só para lembrar do seguinte, né? A poesia, ela, na verdade, assim, a literatura, a narrativa, existe até antes das próprias palavras, né? Se a gente pensar assim uma figura lá vivendo nas cavernas, né? Que ele vive uma história, algo que aconteceu com ele, alguma aventura, mas mesmo que ele não tenha as palavras para dizer, para dar conta daquilo, né? O John Gassner, nos Mestres do Teatro, fala exatamente isso, que mas ele tem gestos, né? Ele tem performance. Ele vai lá e pega galho para mostrar alguma coisa, o perigo que ele passou. Ele saiu da caverna, ele foi coletar algo, aconteceu algo com ele conseguiu sobreviver, ele volta e mesmo assim, bom, mas aquilo que ele está narrando, né? E eles narravam sem palavras e depois com palavras, né? Ou seja, vai articulando uma coisa com a outra, né? Cada vez mais. Mas o início é esse, né? Tá ali o gesto, tá ali também a performance, não é? Esse é o início, essa é a progressão, isso é o aqui e agora, isso é o futuro. Claro. Quantas conversas tensas e densas nós temos sem o uso de palavras? Uhum. Um casal em situação de conflito, em que o rancor é o terceiro ali. Uhum. O casal se recusa a conversar e se recusa ao mesmo tempo a sair do mesmo espaço. Estão na cama, estão na mesa de jantar, estão na varanda. Decidem ficar juntos ali e decidem não conversar. Uhum. Tem os olhares atravessados, Claro. tem as conversas internas, tem a memória que faz com que saia um som qualquer, o jeito de fumar o cigarro, o jeito de beber, aquele murro na parede. Tudo isso é linguagem. Claro. O que me impressiona negativamente é essa tendência cada vez mais forte a pensarmos que linguagem é só aquilo que diz respeito ao linguístico. Uhum. Daí eu até lamentar, porque é que esse gênio da poesia e da ensaística no Brasil, chamado Décio Pinhatari, por que ele recuou diante de uma invenção vocabular que me parecia bastante satisfatória para lidar com isso que a gente está falando, que é a signagem. Ele propôs o Uhum. termo signagem para tratar disso que escapa do linguístico. E Uhum. recuou. Ele usou isso em uns 2, 3 livros, não sei, mas parou num dado momento de falar em signagem. Eu acho que signagem é a palavra mais exata para falar tanto desse tempo mencionado por você aí, dos Uhum. galhos, lá dos nossos ancestrais mais remotos, quanto do aqui e agora, o tanto que há de informação gerada por você e por mim, que não Uhum. passa necessariamente pelo que estamos falando. Uhum. E que as pessoas que ainda não nasceram também se valerão disso. Tomara que se valham disso, dos recursos gestuais, do Claro. jeito de olhar. É o corpo que se impertiga, Sim. é o olhar para o lado como recusa de escutar. Tem um livro que eu gosto muito, desse grande pensador da cultura brasileira, que é Câmara Cassudo, que é a História Social dos Nossos Gestos. Você conhece isso? Olha. Não, não conheço, que maravilha. Sim. E o nome já é maravilhoso. Um sujeito que imagina, né? Um sujeito que ficava lá no Rio Grande do Norte, pelas fotos que nos chegaram, a maior parte do tempo lendo na rede, porque ele era rico, Uhum. ele podia, né, ficar lendo na rede. Era um grande amigo e interlocutor de Mário de Andrade, que o chamava Sim. de Cascudinho. Ele escreveu sobre tudo. Sim. Não sei de assunto importante que Câmara Cassudo não tenha tematizado. E fez, entre outras coisas, um livro chamado História Social dos Nossos Gestos. É preciso que atentemos para isso, para o não verbal, para a presença do não verbal em tudo. A Maravilha. minha então passa muito por aí, pela atenção Podemos... a isso que não é verbalizável. Maravilha. Podemos ir de poesia, não?
Podemos, sempre. Uai, vou pegar aqui um poema da antologia, Pesado Demais para Ventania. É o Isso que não se cansa de nunca ter escrito, de nunca ter chegado. Desculpa. Desistir de escrever se parece mais com escrever do que desejar ter escrito. Desistir de escrever se parece mais com escrever do que com desejar ter escrito. Não existe escrever muito ou pouco, nem escrever sempre. Escrever só se parece, de fato, com escrever. Escrever por dentro ou por fora, lento ou rápido, alto ou baixo, seco ou úmido, não existe. Como não existe escrever menos ou mais, bastante, suficiente. Escrever lembra o desejo de desaparecer. Lembra um pouco, não muito, porque não existe desaparecer muito ou pouco. Existe desejar desaparecer no que não se escreve a cada fração de segundo. Existe o tempo de escrever, mas não o contrário disso. Desejar ter desaparecido, não ter vindo, não existir. Isso existe. Existe desaparecer a cada palavra que se escreve. Desejar nunca ter escrito não é o mesmo que desistir de escrever. Existe o que se escreve, só o que se escreve, só porque se escreve. Desejar escrever se parece mais com desejar ter vivido do que com viver. Ter escrito ainda não existe. O instante em que efetivamente se desaparece jamais poderá ser escrito. Existe a sombra do movimento da mão que se nega a escrever. E talvez exista isto, isso, que não se cansa de nunca ter chegado. Maravilha. E o gesto está aí, né? Também a mão, o gesto de escrever, Aí, né? Muito aí. bem, maravilha. Tu te importa de outro? Assim, olha, eu estava querendo esse sobre escrever, mas tu que sabe, já que tu estava nesse tema da escrita, que é algo que nos interessa bastante no Escritas Ninja também, mas se tu quiser puxar outro aí, esteja à vontade. Não, você consegue me ajudar dizendo em que página está o 81. 81? Não pode ser. Vamos lá. Sobre escrever. Escrever porque esta é, sem sombra de dúvida, a melhor hora para escrever. Não escrever porque esta, verdade seja dita, é a melhor época para não escrever. Escrever porque esta, convenhamos, não é a melhor ocasião para escrever. Não escrever porque este, antes e acima de tudo, é o melhor turno para não escrever. Escrever porque este, só um cego não vê, é o melhor tempo para escrever. Não escrever porque este, apesar dos pesares, é o melhor mês para não escrever. Escrever porque esta, até segunda ordem, não é a melhor noite para escrever. Não escrever porque este, em última instância, não é o melhor século para não escrever. Sensacional. E esse jogo que tu vai fazendo é um jogo que a própria escrita vai acontecendo numa busca. Ela não. Isso é um tipo de coisa que eu acho interessante de uma literatura que ela está, de alguma maneira, tateando, pesquisando, ela não está afirmando simplesmente, ela afirma, mas nega, né? Ela coloca questões, ela não está respondendo, não é não é dogmático nesse sentido, né? Apesar de ter posições, né? Mas são posições que elas contam, né, com a inteligência do leitor, com a sensibilidade, com o sentimento do leitor, e acho que isso é algo muito importante da literatura, né? Tanto o gesto quanto, né, quanto também, né, como tu próprio fez, né, enfim, fez menção, né? A questão do não dito e o dito, né? Aquilo que é falado e aquilo que é ali simplesmente tá em uma elipse, mas ela tá ali naquele gesto, né? Aqui nesse poema tu tem também essa mistura, né, de escrito e não escrito, dito e não dito. Isso faz muito bem, eu acho, para a potência da literatura. Pelo menos para mim, na minha perspectiva da literatura é essa, né? Não dogmática, é uma perspectiva de envolvimento
com a sensibilidade do leitor, né? Porque se é gesto, é político. Uhum. Gesto é político. Porque é o deslocamento daquilo que está posto. Um gesto. Seja um gesto físico, seja o gesto vocal, seja o gesto de deslocamento até o outro. Porque não existe literatura para si mesmo. Uhum. Não existe poesia para si mesmo. Ninguém vai fazer poesia para si mesmo. Pode até se iludir achando que sim. Mas teria, então, que inventar uma língua só sua. Claro. E a língua pertence a ninguém e a toda a gente. Uhum. Cada fonema foi criado socialmente, coletivamente, historicamente. Besteira Claro. isso de domínio da língua, coisa mais absurda. Invenção vocabular. Que quanta pretensão nessa frase, né? Achar que se inventou algo. Claro. O que nos é dado fazer, o que tentamos fazer da melhor maneira possível, são reconfigurações daquilo que o Paulo Leminski vai nos mostrar, vai definir numa frase para um poeta amigo dele, como pela propriedade coletiva dos bens de invenção. Uhum. Se são bens que são de invenção, são um patrimônio coletivo. Claro. É um gesto político, no sentido, isso que eu disse, que é uma frase genial, Uhum. essa frase do Leminski, é uma frase genial, mas ela só é genial porque reconhece o gênio humano. E eu Claro. coloco, como sempre coloquei, a palavra humano. Não dou Sim. muito, não tenho muito preço por essa palavra humano, pelo conceito. Mas Uhum. tudo que nós podemos criar, chamar triângulo de triângulo, chamar círculo de círculo, chamar palavra de palavra, chamar gesto de gesto, isso tudo é muito rico. Mas Uhum. não rico no sentido de que macaco nenhum fez isso, de que cobra nenhuma fez isso, no sentido de que nos foi dado fazer isso, fizemos, e agora isso é nosso. Uhum. De nós definimos como humanos. Sim. Tu fala um pouco sobre a total desimportância da poesia, como a sua importância também, né? Como é que é isso, assim, ó? A falta de consenso sobre o que é poesia já faz com que a poesia seja, ao mesmo tempo, desimportante e extremamente, né, enfim, algo algo que reverbera o tempo todo nos seus significados múltiplos, né? Como é que é isso? Como é que é a coisa da poesia ser importante e não importante ao mesmo tempo? Porque, veja, Jefferson, é muito curioso, né? A poesia não importa nada, mas o tempo inteiro estamos nos interrogando e sendo interrogados sobre para que serve a poesia. Uhum. Ninguém pergunta para que serve o copo d'água, para que serve a buzina do ônibus, para que serve o sexo tântrico, para que serve uma viagem à lua. Mas a questão de para que serve a poesia é reposta a cada ano, a cada semana. Assim, por que essa coisa tão desimportante importa tanto? Uhum. E enquanto isso, vamos fazendo poemas. Bons e maus poemas, poemas ridículos, poemas risíveis, poemas talvez antológicos. Tudo isso que o tempo que a gente vive não é capaz de dar as respostas adequadas, né? Cruz e Souza, que você falou logo no início. É muito provável que os contemporâneos de Cruz e Souza, contemporâneos em termos de uma leitura muito taxativa do que é contemporaneidade, não tenham Uhum. atentado para a grandeza da poesia dele. É preciso que se Uhum. passem, tanto depois da morte dele, que se deu em 1898, para a gente entender quanta riqueza há ali e quanto há também ali ainda de sobrevivência de coisas que já não importavam tanto, como esse apreço pela camada sonora do poema, que é herdado do pior parnasianismo, né? Uhum. Então, tudo melhor que há de melhor no Cruz e Souza e que resiste ao tempo, passa por Uhum. uma compreensão do texto enquanto matéria sonora. Mas Uhum. o que há de mais frágil nele está ligado a essa mesma dimensão de exploração sonora, conforme as premissas do parnasianismo.
Agora, é sim, preciso passar 100 anos para que a gente consiga avaliar devidamente se isso é erro, se isso é acerto, se isso é pertinente, se isso não é pertinente. Eu acho que claro. essa é a riqueza da poesia. Não é afirmação de nada, mas é uma afirmação. Está afirmando ponto, para falar como o pessoal de terreiro. Está afirmando ponto. Se esse ponto vai te fazer bem, se ele vai te fazer mal, aí é outra conversa. Olha só, tu já disse que gosta muito de estudar, gostava de estudar quando era criança e gosta de estudar, mas não gostava da escola. Ou seja, gostar de estudar e gostar de escola é coisa diferente, né? Inclusive, tu já chegou a dizer que no Brasil a escola é a coisa mais parecida com presídio, né? É um pouco aí Disse dialogando isso, aí, hein? dialogando com Foucault e com outros aí, claro que não só ele, mas como é que é isso? Como é que é essa relação tua? Tu já disse, inclusive, isso, que a questão, né? A questão é essa, né? Estudar é uma coisa e escola é outra, e que infelizmente é um tema que me interessa muito, né? Existem, claro, vários exemplos positivos, várias escolas super positivas, né? Assim, professores maravilhosos, né? No ano 2000, eu publiquei um livro chamado Máquina de Destruir Leitores, né, sobre a escola brasileira e professores, enfim, alguns, né, claro, não são todos, mas infelizmente acaba que a gente tem, né, tem de fato, né, muita criançada que chega querendo ler, querendo essa relação viva com a literatura, com a poesia, e aí 2, 3, 4, enfim, 5 anos já ali dentro começa a acabar a relação dele com a literatura. Eu senti muito isso, eu gostava muito mais de ler, Ricardo, numa banca de camelô do que na escola. Entendeu? Era muito mais livre a minha relação com a banca de camelô, com a biblioteca pública, né, onde eu podia viajar para a Rússia, podia ler Tolstói, eu podia ler Dostoiévski, eu podia ler Kafka, enfim, né, onde eu quisesse, na Argentina, eu ia para onde eu quisesse. Mas a escola não, a escola formatava uma perspectiva sempre utilitária, né, sempre pragmática com respeito a fins, né? Como é que tu vê isso, né? Ainda pensa isso sobre a escola? Eu penso cada vez mais, porque agora eu vou às escolas como escritor, né? Eu dou formação para professores, professoras. Tem dois fatos que eu gosto de lembrar. Um, quando eu tinha 15 anos, no primeiro ano do segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? Nessa época eu já falava. E acho que gostei tanto de falar que Uhum. professores definiam a última fila, que era a fila onde eu ficava, como paralelo 38, que era o meu número da chamada. Então, de alguém que não falava, eu passei a dar o nome para um grupo muito bagunceiro. O professor de português, ele entrava na sala de aula e ele não nos recriminava, ele não nos obrigava a parar de fazer aquela, como ele chamava, algaravia. Ele abria os Lusíadas de Luís de Camões e lia, tediosamente. Enquanto a gente não percebesse que o que ele queria era que parássemos com a algaravia, ele não parava. O que eu estou falando aqui? Que a poesia, a grande poesia, foi usada na minha adolescência como instrumento de repressão. Uhum. Como amar a poesia, como amar a literatura, o conhecimento, a partir dessa dimensão. Claro. Bom, como o Edgar Morin lembra, a história é feita também da imprevisibilidade. Né? Uhum. 2 anos depois, eu tive a graça e a felicidade de ter como professor o Marco Aurélio, que foi a primeira pessoa gay que eu conheci, tinha um vozeirão. Não sei se você já ouviu a voz do Hélio de Sica, mas é uma Sim. voz muito grave e muito desmunhecada. Então, eram coisas do tipo, ele entrava, professor de matemática, o Marco Aurélio.
Uhum. Ele entrava na sala e dizia assim: hoje eu vou ler poemas de Manuel Bandeira. E aí ficava algum tempo, mas por prazer. Ele estava lendo aquilo e queria compartilhar conosco. Professor de matemática, eu repito. Hoje Uhum. eu trouxe João Cabral de Melo Neto. Maravilha. Um belo dia, e foi um belíssimo dia, noite no caso, porque aí eu já estudava à noite, e já era um período em que eu matava a aula para ir ou para a biblioteca da escola ou para uma livraria no centro de Belo Horizonte. Ele entra assim no estado de êxtase e fala: eu agora só estou lendo poesia concreta. Sim. O que eu estou lhe dizendo, meu amigo, é que eu conheci a poesia concreta auricularmente, Uhum. oralmente, vocalmente, sonoramente, antes de conhecê-la por escrito. Uhum. Isso entregue por um professor de matemática. Maravilha. Isso mudou a vida inteira. Reforçou a minha vontade de sair da escola. Eu saí, porque eu sabia, eu quero ser poeta, eu não quero ter Uhum. diploma de não ter. E preciso de ter tempo para estudar. A escola não é o melhor lugar para quem quer estudar. Eu precisava ter tempo, eu precisava ter todo o tempo. Uhum. Óbvio, falando assim, parece que eu cheguei em casa e simplesmente informei aos meus pais: olha, desisti. Sim. Não, eu levei uns meses até ter a coragem de contar que eu, quando saía da, escola, de nossa casa na direção da escola, eu ia direto para a livraria, para as Sim. livrarias. Eu já nem passava pela biblioteca da escola. Eu ia direto para as livrarias e ficava lá copiando Maravilha. versos. Olha só, Ricardo, a gente está chegando no final aqui, que maravilha isso que tu está falando. Tem tantas outras coisas que eu queria te perguntar. Tu chegou a dizer que o silêncio da poesia me incomoda, né? Me incomodava, pelo menos, né, na sala de aula, né? Aquele silêncio da poesia. E, enfim, de uma certa maneira, tu já falou sobre isso exatamente nessa. Mas eu acho que que é algo que às vezes persiste, né? Esse silêncio na comparação aí com toda essa perspectiva que tu trouxe, né? De uma literatura que tem a ver com a vida, com toda essa força que a gente está né, tendo aí a oportunidade, né, de conversar. Eu preciso, terminando, e eu quero te agradecer muito, né, aí a participação aqui no nosso Escritas Ninja. Todas as quintas-feiras a gente conversa sobre livro, leitura, literatura. Esse uma editoria, né, da Mídia Ninja, uma editoria de livro, leitura e literatura. Então, siga lá o nosso Escritas Ninja. E também, pessoal que está aqui com a gente faz esse Escritas Ninja num apoio da Quadro Amarelo, plataforma de escrita criativa. Também, se quiserem lá, né, dar uma olhada no que é a Quadro Amarelo. E eu queria agradecer muito, viu, a tua presença e dizer que na semana que vem, quinta-feira, 19 horas, nós temos aqui Daniel Munduruku. Vamos falar sobre literatura indígena e trocar aquele papo também sobre Academia Brasileira de Letras e, enfim, que é isso que nos interessa, falar sobre literatura, falar sobre, né, leitura, sobre livros, etc., e com poetas tão maravilhosos quanto o Ricardo. Grande beijo e queria só te dar um tchau, e se tu puder dar um tchau para nós aí. Oh, Jefferson, foi um prazer muito grande poder falar disso que tem sido a razão da minha existência desde os 17, 18 anos, ou seja, uma vida que já vai se tornando longa e que teria sido outra coisa se não fosse a arte da palavra, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, conversar com tanta gente e com você especialmente sobre isso que me move. Então, um beijo também em você e em todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Maravilha. Então tá, pessoal, até quinta que vem. Valeu, Escritas Ninja. Tchau.